Pessoal, só antes da gente continuar para o nosso episódio, eu queria deixar um agradecimento especial para a Red Bull, que tem ajudado a gente aí, dando uma dose extra de energia para o canal. E se você também está precisando dessa dose extra de energia para os estudos, já sabe, né? Só mandar aquele Red Bull. Fechou? Aproveita aí bastante o episódio e é nóis. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. As convidadas de hoje são a Ari e a Ju. A Ju vocês já conhecem, ela participou de um outro episódio com a gente, ela tá aqui mais para ajudar a gente na conversa. O assunto de hoje vai ser sobre turismo na São Judas, a Ari formada lá. E antes delas se apresentarem, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos que se interessam sobre o assunto. E é isso. Meninas, vocês puderem se apresentar pra gente, não sei quem que prefere aí começar antes, ou enfim, vocês puderem dar uma palhinha aí de quem vocês são, enfim. Eu posso começar. Manda bala. Eu sou a Ariane, gente, um prazer, todo mundo. Eu sou formada em turismo pela Universidade de São Judas, né? Estudei no campus Moca, que na época era o único campus que tinha o curso de turismo, né? Tenho 25 anos, mais ou menos aí uns 9 anos de carreira na área do turismo já, né? E é isso. Que da hora. Ju, se você der uma palhinha aí. Gente, voltando de novo pela segunda vez, eu sou a Júlia, tenho 22 anos, eu sou formada em Relações Internacionais pela PUC e agora, no meio do ano, eu estou finalmente me formando em Lazer e Turismo pela USP Leste. Então, acho que vai ser bem legal tentar ver essas diferenças ou as semelhanças que os cursos têm, né? Boa. Ju, eu até vou perguntar de novo porque eu já esqueci, tá? Então você fica à vontade para responder também. Mas como que foi para vocês a escolha pelo curso de turismo? Porque assim, eu- no meu ponto de vista, tá totalmente leigo. Não é algo tão comum. Pelo menos eu não conhecia até. Mentira, eu conhecia uma única pessoa que eu conheci num jogos. Foi tipo, totalmente aleatório, mas eu conhecia uma única pessoa que tinha feito turismo, né? O curso. Como que foi a escolha de vocês? Se a Ari quiser começar, senão eu posso ir. Pode ser. Bom, assim, para mim, foi uma questão assim, uma experiência que eu tive que me despertou a curiosidade pelo turismo, pelo mundo pelo mundo assim, em quesito viagens e tudo mais. Quando o Papa veio para o Brasil, eu fazia parte de uma igreja católica aqui perto de casa. E aí nós fizemos uma festa para receber alguns canadenses, né? E na época ali eu era uma das poucas pessoas ali da igreja que eu participava que falava um pouco de inglês, tudo mais, então eu fiquei meio que ali junto com esses canadenses para ajudar a traduzir o que eles falavam e tudo mais. E aí me surgiu essa curiosidade de entender como funcionavam grandes eventos, como eram feitas as viagens e tudo mais. E a partir daí eu já estava numa época prestes a fazer vestibular, né? Faltava acho que 2 anos para começar a fazer vestibular. E aí eu comecei a pesquisar, achei bem interessante. E aí me surgiu essa vontade de estudar o turismo, né? Saber como funciona, ver o mercado de trabalho, como era e tudo mais. Que da hora. No meu caso foi meio diferente, mas eu acho legal que você contar essa experiência, porque quando você começou falando, você falou, eu tenho 9 anos de carreira em turismo. É meio esquisito, né? Você fala, nossa, 25 anos, 9 anos. Começou com 16 anos, mas o turismo acho que é exatamente isso, né? Que você tem oportunidades de ver como funciona na prática muito antes de você iniciar uma carreira. Não é que nem economia, por exemplo, que uma pessoa de 25 anos vai falar no máximo, tenho 2 anos de carreira, porque é só depois que se forma. O turismo, não. Você tem contato com o turismo, assim, acho que desde sempre, né? Então acho que é uma área muito diferente por causa disso, assim. Que da hora. E em algum momento vocês cogitaram fazer outro curso? Porque assim, pelo que a Ari falou,
teve um momento ali que vocês receberam, você falou assim, putz, eu fiquei interessado em saber como que são os eventos, como que organiza e tudo mais. Sei de outros cursos que também trabalham com isso, por exemplo, sei lá, relações públicas. Tem um pitaco ali, eu sei que, tipo, vários cursos, cada um tem sua especialidade, mas de alguma forma eles fazem ali uma certa interface, né, um com o outro. Mas vocês cogitaram fazer algum outro? Ou foi tipo, caraca, é turismo mesmo e bora? Eu tinha outras duas opções além do turismo. Na época que isso aconteceu, eu trabalhava em uma escola, né? Eu trabalhava com uma escola particular e eu pensei em cursar pedagogia e me tornar professora. E também pensei em algo voltado para relações públicas, relações internacionais também, porque quando eu pesquisei eu vi que tinha ali essa parte, né, de eventos relacionados a esses cursos. Mas aí, no final das contas, eu acabei optando por turismo mesmo. Que da hora. É, a Jo, eu sei que ela É, fez no, RI, né? Mas fala é, aí, no fala aí. meu, no meu caso é diferente, porque eu sempre quis uma carreira de viajar, né? Por isso que é RI turismo, mas o meu lado, eu gosto mais dessa parte de política, então eu acabo pendendo mais para RI, assim, questão de carreira e tal. Mas eu acho que é uma coisa super interessante também, né? Porque às vezes a gente não entende RI e turismo como áreas que podem ter uma super ligação, sabe? Tipo, você pensar, por exemplo, políticas internacionais de turismo, pensar como que surgiu a OMT, por exemplo. Então, Uhum, eu acho que são áreas que para mim faz muito sentido, é onde eu me encontrei, assim. que da hora. E começando a faculdade ali, como que foi pra vocês chegar na faculdade? Tipo, eu fico imaginando como que talvez seja o curso de turismo. É, porque a carreira ela é muito prática, imagino eu, né? Dependendo da área que você seguir. Mas como que é o curso? Tem como ter essa prática toda? Como que é geralmente a distribuição do que vocês vão estudar? Porque, de certa forma, é um curso muito amplo. Ele pode ser, tipo, muito local, pode ser o mundo inteiro, né? Sim. Eu acho que é engraçado que na EASH, pelo menos, sempre tem. Cada faculdade tem suas piadinhas, né? Na EASH, a piadinha é que lazer e turismo era o curso que ninguém fazia nada, porque sempre que iam ver, a gente estava em aula, assim, no meio da aula a gente estava andando pelo campus, fazendo um monte de coisa, mas exatamente por isso, né? Que é um curso muito prático. E aí, eu não sei como é em outras faculdades, mas na EASH, pelo menos, a gente que eu dei azar, que eu peguei bem assim, eu fiz 2 anos presenciais e o resto foi tudo EAD, então eu perdi muita coisa. Mas a gente tinha várias viagens, vários passeios. Ontem mesmo eu fui num tour, assim, pelo centro de São Paulo para entender a presença feminina em grandes pontos turísticos, tipo o Teatro Municipal, que era um tour que era para eu ter tido durante a graduação, sabe? Então Uhum. acho que é muito legal essa parte prática, porque por mais que seja, por exemplo, ontem, andar pelo centro de São Paulo, uma coisa que, meu, já fiz 1000 vezes antes mesmo de entrar na faculdade. Você vê com outros olhos, você vê com uma perspectiva que você tem que estar fazendo isso na prática para entender, sabe? É muito um curso que precisa dessas experiências, assim, de você realmente ir lá, ouvir a pessoa falando, ter a experiência de um turista, que é muito importante. Acho que a gente tem que entender o que é ser um turista antes mesmo de querer trabalhar com turismo. Então, sei lá, eu acho que é um curso bem. Eu me diverti bastante, assim, nesse sentido de ter as coisas práticas. Boa. Já na São Judas, eles mesclavam um pouco do teórico com o prático. A gente não fez eu não fiz tantas viagens técnicas na minha época de faculdade, mas eu fiz muitas visitas técnicas em hotéis, em atrações, em pontos turísticos aqui de São Paulo, né? Viagens mesmo eu só fiz na época do meu TCC. Mas, assim, a gente conseguiu mesclar muito o teórico com o prático, justamente por conta do trabalho de conclusão de curso, porque ele exigia muito da parte teórica também, né? Então, eu fiz muitas visitas técnicas aqui em São Paulo, eu sempre tinha, cada semestre a gente tinha um seminário para apresentar, e nesse seminário a gente tinha que escolher um ponto da cidade para poder estudar.
Então, nisso a gente fazia muita visita. E então era bem mesclado, assim, isso me divertia bastante, porque eu sou uma pessoa que gosta muito mais de teoria do que prática, né? Caraca. Então, eu acabei ali nessa época da faculdade conseguindo desenvolver o melhor dos dois mundos, né? Pegar o teórico, né? E eu sempre ficava com essa parte do trabalho de ir pesquisar e tudo mais, né? E depois tentar desenvolver um pouco a prática. Que da hora. Eu curti muito esse negócio que a Ju falou de você precisar entender o que é ser turista antes, né? E como que isso é explorado na faculdade? Porque, óbvio, vocês têm ali a limitação geográfica, né? Porque querendo ou não, a faculdade tá em São Paulo e vocês, o campo de estudo de vocês mais próximo é São Paulo. Talvez interior, não sei se tem algum tipo de estudo assim. Mas durante a faculdade, como que é abordado, sei lá, outras regiões que não São Paulo? Tipo, vocês são preparados. É, tipo, até meio difícil eu fazer essa pergunta, mas, tipo, eles ensinam vocês ó, como é ser. É turismólogo que fala, né? Sim. Como que é ser um turismólogo, sei lá, tipo, no Pantanal, no Nordeste, em qualquer região que seja passível de turistar. Sim, como turismo, o curso de turismo é um curso bem amplo, né? Ele é um curso que tem várias matérias que no final se ligam. Então, por exemplo, para a gente conseguir entender como funciona cada local, né? A gente tem ali um pouco de estudo de geografia para a gente entender a diversidade do local, né? A diversidade geográfica e tudo mais, né? Para a gente entender como cada ponto vai funcionar. Então, isso que é muito interessante. O curso, ele treina a gente para ter esse olhar técnico, de saber olhar o local e pensar naquele local, o que é importante preservar, o que é importante desenvolver, qual infraestrutura aquele local, né, precisa para receber os turistas. Então, acho que isso é um ponto muito interessante do curso, né? Porque ele durante todo o seu período, ele faz a gente pensar nisso, né? Ele treina a gente para ter esse olhar, né, para cada região. E eu acho que também, pelo menos, né, acho uma coisa que a gente tinha muito e foi muito facilitado pela pandemia, né? Então eu lembro da gente já ter isso de alguma forma pré-pandemia, mas aí com o online era 100% isso, dos professores trazerem ex-alunos que estavam trabalhando, sei lá, na Secretaria de Turismo de Maceió. Que E da aí a hora. gente ouvir deles quais que eram os problemas, quais que eram as oportunidades. E uma coisa que eu também me marcou muito no curso é uma aula que eu tive de entender que a gente é turista em São Paulo. Então, eu acho que é uma coisa que primeiro você tem que se entender como turista em qualquer ocasião, né? Porque eu acho que a gente pensa muito nisso de, ai, só sou turista se eu pegar um avião e for para longe, ou se eu pelo menos sair do meu estado. E não, eu ir para Paulista andar de final de semana, ver o MASP, é turismo. Então, acho que a partir do momento que você entende que você é turista na sua própria cidade, você tem um olhar diferente, entendeu? Então, não importa o lugar que você vai olhar aquilo e vai falar, nossa, aqui é uma infraestrutura de turismo. Então, acho que é muito esse entendimento de se entender enquanto turista em todos os momentos. Sim, exatamente. Até porque se a gente for pegar o conceito do que é o turismo, né, é basicamente você se deslocar, né? Turismo é isso, é você sair da sua casa e se deslocar para outro lugar, né? Seja para explorar o centro da cidade, né? Porque existem diversos tipos de turismo no mundo, né? Vários segmentos. Então, se a gente for parar até para entrar nesse assunto dos, né, de segmentos e tudo mais, é um assunto muito amplo. Mas é justamente o que a Júlia falou, você se entender como turista, já dentro da sua própria cidade, já faz toda a diferença na hora de você se tornar um turismólogo e começar a olhar, né, os outros locais com um olhar de turista, mesclando com o seu olhar técnico. Saquei. Mas, por exemplo, dessas diferentes abordagens, áreas de turismo, né, que você comentou, isso é estudado em aula, em sala? Tipo,
Ou vai muito, sei lá, de uma especialização que você fizer depois? Imagina, pô, tem turismo ecológico, tem turismo urbano e tem mais uma outra, talvez, infinidade de tipos de turismo, mas isso é abordado em sala? Ah, de certa forma eu tava, enquanto você tava falando, eu tava pensando sim e não. Sim, porque a gente acaba entendendo, né? Eu acho que todo mundo que estuda turismo tem aquela aula do que é o turismo, o que é o turista, o que é. E aí você vai indo nos segmentos e entendendo o que é turismo ecológico, mas eu acho que para você ter uma bagagem maior é realmente uma especialização, porque tem muitos nichos Uhum. do turismo, né? Tipo, qualquer coisa que você pensar tem. Então, durante a EASH, por exemplo, durante o curso de lazer e turismo, tinha algumas optativas que abordavam mais um ou outro, mas mesmo assim, eu acho que precisa de, pelo menos falando do ponto de vista da EASH, precisa de uma especialização. O que eu acho que o começo disso é no TCC, né? Que a galera acaba escolhendo o que quer pesquisar e começa a se especializar. Mas para realmente virar e falar assim, eu sou especialista em turismo ecológico, eu acho que especialização. Tá. Com a São Judas a mesma coisa, porque, por exemplo, a gente tem a matéria ali, né, a matéria de agências e operadoras de viagens e segmentos, que é a matéria que vai, né, pincelar cada nicho do turismo em sala. Mas uma especialização mesmo é o que conta, né, para você se especializar em tal nicho, porque, por exemplo, eu não sei como é o trabalho de conclusão de curso na IASH, mas o meu era um TCC só para a sala inteira, né? Caraca, como assim? A gente chamava ele de TIM, que era Trabalho Integrado Multidisciplinar, que no caso a gente pegava uma cidade, estudava essa cidade inteira para montar um plano diretor de turismo, né? E aí ali a gente, tipo, cada subgrupo ficava responsável por um nicho, né, ali do turismo, e aí a gente ia desenvolvendo o trabalho. Parece complicado, mas dava muito certo, assim, entre trancos e barrancos dava certo. Mas eu acho que eu entendi o que vocês falaram, é que, tipo, você não tem uma matéria específica pra aprofundar em cada segmento, mas isso tá sempre, tipo, sendo abordado em pequenos assuntos dentro das aulas, é isso, né? Exato, exatamente. Tá. E falando em termos de... Até porque cada. Ah, desculpa, falei, Ju. Desculpa. Não, imagina, imagina. Não, é que cada professor também é especialista em alguma. Acabou se especializando em algum desses nichos, né? Aí o professor acaba trazendo sua experiência pessoal Uhum. e profissional também, mas assim, ter aula específica não tem, não. Tá. E em termos de matérias mesmo, como que... Vocês comentaram aí, tem um pouco de geografia, imagino que deva ter alguma coisa, sei lá, voltada para ambiental, dependendo, para entender como, sei lá, as coisas estão em equilíbrios ali, estão em equilíbrio ali, mas que em termos de matéria mesmo, assim, tipo, meio por cima, não precisa aprofundar não, nem sei se vocês têm isso na ponta da língua, mas geralmente por quais assuntos vocês vão passando ao longo desses... São 4 anos, 5 anos de curso? São 4 na IASH. Na São Judas era 4 e depois reduziu para 3. Caraca. Eu acho que lazer e turismo é bem diferente de turismo, porque pela parte do lazer, né? Que a gente acaba tendo sociologia, antropologia, aulas para entender o que é o tempo livre, recreação, animação cultural, essas coisas são mais de lazer. Eu acho que acaba envolvendo o turismo, mas é mais específico de lazer. E aí, de turismo, geografia, meio ambiente tem aula sobre meio ambiente, mas no sentido de entender preservação de parques nacionais, essas coisas. História da Isso. arte, muita história. História das viagens, eu tive uma matéria que chamava História das Viagens, foi bem legal, Nossa, inclusive. que bacana. Eu tive história da arte, história da humanidade e também história do Brasil. Tive uma matéria Caraca. só focada em história do Brasil também. E essa parte de história da arte, tipo, vocês acabam aprofundando bastante? Porque eu fico imaginando, imagina aquele cara que vai lá no, tipo, trabalhar em museu, ou não só em museu, mas, por exemplo, parques que tem esculturas, etc.
Às vezes você não é um super amante de arte, né? Mas, tipo, você tem que saber o estilo da época. Óbvio que isso acaba meio ficando na ponta da língua, né? Mas são aulas maçantes? Ah, depende, né? Vai depender também do professor, É. porque eu, por exemplo, eu tive a mesma professora que deu História da Arte e História da Humanidade, era a mesma professora, e ela era maravilhosa. Assim, a aula dela, ninguém saía da aula, porque todo mundo adorava, né, o modo como ela explicava a matéria. Agora, já a História do Brasil, eram poucas as pessoas que gostavam, por exemplo, porque o professor era muito maçante. Hum, Mas, assim, são várias. É que é um curso com uma variedade de disciplinas, assim, né? Fora as disciplinas específicas. Então, a gente tem ali um pouco de exatas também. Eu tive economia, matemática e estatística. Não sei se na IASH tem também. História, sociologia também tive. Então, é uma mescla, assim, de matérias que se complementam no final das uhum. contas. Né? Acho que a gente não tinha. Você falou muito mais exatos do que a gente teve. A gente teve só economia. Mas uma matéria que eu lembrei que eu acho que é super importante também é hospitalidade. Que a gente teve, que eu acho que é bem. Foi bem no começo, assim, porque é uma matéria que depois você vai vendo em todas as outras que você passa, né? Mas são matérias desse estilo, assim. Que da hora. Hospitalidade eu também tive. Pô, que massa, porque, tipo, e vendo de fora faz muito sentido. Porque o profissional ali tem que. Tipo, meu, você tem que saber todo um contexto, sei lá, às vezes de uma cidade, de uma região. E isso tudo passa por com certeza, economia. Caraca, que louco, eu não sabia que era tão. Tipo, assim, faz muito sentido, tipo, só que eu não tinha parado pra pensar. Achei que ficava, sei lá, talvez muito em história, geografia. Que da hora. E. É, Ô, Ori, você se formou tem quanto tempo? eu me formei em 2018. Ah, tá. Você não Faz um chegou a pegar a tempinho. pandemia ali, então. Não, faz um tempinho já. Eu, tipo, caraca, então vai ser até interessante ver isso, porque a Ju pegou 2 anos de pandemia e você literalmente já tava no mercado de trabalho com pandemia. Como que, tipo, foi pra vocês questão de mercado de trabalho e faculdade? Tipo, óbvio que tudo parou, o turismo pô, tá voltando agora, mas como que foi, até como que vocês veem o cenário hoje, não só falando, tipo, da economia em si, mas o que vocês tipo, sentiram tanto da galera que trabalha na área, quanto, tipo, talvez do público, de certa forma. Eu acho que, assim, mercado de trabalho, primeiro uma coisa que, para mim, eu tive que desconstruir quando eu entrei em lazer turismo é que trabalhar com turismo não é trabalhar em hotel. Que eu acho que tem um pouco essa mentalidade, trabalhar com turismo é você trabalhar em hotel, é você ser monitor da forma turismo, é você fazer isso, e sim, isso também são carreiras que você pode seguir, mas existe muito mais Ir coisa. pra Porto Seguro? Tipo, adoro, mas assim, dá para trabalhar com muitas outras coisas. Dá Sim. para trabalhar no governo, dá para trabalhar em instituições internacionais. Então, tem muita coisa. Mas assim, logo quando veio a pandemia, me veio um desespero, exatamente por isso que eu falei, meu Deus, vou ter que escolher outro curso, porque o meu curso acabou, nunca mais vai existir turismo. Que foi bem naquela fase que a gente tava tipo, acabou o mundo, nunca mais vai dar nada, a gente vai viver trancado para sempre. Mas eu tive professores que estavam. Eu tenho um professor específico que ele trabalha na área, mas ele também dá aula, o que não é uma coisa muito comum na USP. Mas que ele trouxe várias pessoas para falar pra gente que, tipo, é uma área que sempre vai existir. É a primeira área que cai quando tem crise, porque é lazer. Turismo, essencialmente, é lazer, é você querer fazer alguma coisa legal no seu tempo livre. É a primeira coisa que sai quando tem crise, porque as pessoas vão cortar isso, vão cortar Netflix, não vão cortar o pão. Então é sempre a parte do lazer. Sim. Mas é uma área que sempre vai se desenvolver. E eu acho que, assim, eu não estou no mercado de trabalho de turismo, então não consigo falar muito dessa parte, acho que a Ari consegue falar melhor. Mas é uma área que tem, assim, inúmeras possibilidades, assim. É bem rica em caminhos e
diferentes possibilidades mesmo. Ô, Ju, rapidão, vocês continuaram tendo bastante bicho entrando, calor entrando durante a pandemia, em turismo? Então, eu acho que sim, eu não sei dizer se foi mais ou menos, mas tá com bastante bicho, assim, não sei se é impressão minha, que agora eu já perdi a conta, mas tem bastante bicho entrando, gente nova, assim, então é um curso que eu acho que tá sempre crescendo. Da hora. Assim, falando de mercado de trabalho, quando começou a pandemia, realmente, meu sentimento foi igual o da Júlia, foi desesperador. Eu também pensei em trocar de profissão, falei, meu Deus, acabou minha profissão, e agora o que vai acontecer? Porque, assim, na época, logo quando começou, eu estava trabalhando ainda na CVC Corp. Eu trabalhava dentro da matriz, né? E aí, gente, eu nunca esqueço, assim, quando começou a pandemia, eu cheguei no escritório e eu mal sentei na mesa, os telefones não paravam de tocar. E eu trabalhava na época na parte de negociação de hotéis. Então, os hotéis ligando, desesperados, precisa cancelar as reservas, precisa devolver o dinheiro, que não sei o quê. A cidade inteira tá fechando, a gente não vai receber mais ninguém na cidade. Foi um sentimento, literalmente, de tipo, acabou o mundo. Cara, Chega, acabou que o mundo, desespero. acabou o turismo. Foi bem desesperador. Assim, no ano de 2020, 2021, o meu trabalho foi voltado 100% em tentar gerir os cancelamentos das viagens, tentar negociar, a parte de negociar preço, negociar reservas, tudo mais, booking, etc. Acabou, não existiu mais. Existia apenas vamos tentar reverter o prejuízo, segurar o máximo de dinheiro dentro da casa que a gente puder para os hotéis, para a CVC não quebrar, para a gente não demitir tanta gente. Mas mesmo assim, houveram inúmeros cortes, tanto que em 2021 eu fui desligada da CVC Corp por conta de cortes da pandemia, né? E assim, foi muito triste, porque eu vi muitos parceiros de negócio quebrarem, assim, de fecharem as portas em poucos meses. Assim, hotéis grandes, assim, de rede, fecharem as portas, falarem, olha, cancela todas as reservas, nós estamos fechando as portas, não temos mais condições de continuar e tudo mais. Hotéis que cederam seus espaços para suprir a necessidade de leito dos hospitais, Caraca. né? Muitos receptivos também, eu trabalhava muito com essa parte de negociar passeios e etc. E também, assim, foi muito triste ver muitos parceiros de receptivo, parques, Beto Carreiro, Hopi Hari, quase quebrando também, desesperados. Então foi bem, bem difícil. E aí, no meio de 2021 para cá, que a gente começou a respirar um pouco mais aliviado, né? Que aí começou a diminuir um pouco, né, os casos, alguns destinos, tanto internacionais quanto nacionais, foram abrindo as portas de novo, e aí deu uma aliviada assim, na tensão, mas 2020, metade de 2021 foi de muita tensão, acho que para o mercado todo. Caraca. E como que vocês sentiram essa reinvenção do mercado? Porque querendo ou não, precisou, né? Ah, tanto por conta de restrições, mas também eu sinto que a galera mudou um pouco o estilo de turismo. Eu não sei se é tipo momentâneo isso, mas por exemplo, eu comecei a ver uma galera que nunca imaginei que eu fosse ver, tipo, indo fazer turismo mais ecológico, assim. Seja porque começou a andar de bike, começou a fazer trilha, ou porque, tipo, realmente cansou de ficar em casa e, cara, eu preciso respirar um ar diferente. E era aquela galera que, tipo, só vou pra Miami, só vou pra Orlando, e tipo, esse era o turismo da pessoa. Mas, tipo, realmente começou a curtir lugares diferentes, né? Então, tipo, como que vocês sentiram? E até, sei lá, é muito, óbvio, muito difícil fazer projeção dessas coisas, mas acho que talvez para dar um gás pra galera que esteja querendo entrar, como que vocês veem essa renovação? Essa reinvenção, talvez, né? Assim, eu
eu sempre gostei muito de acampar, fazer trilha, essas coisas, né? Eu já fazia há um tempo antes da pandemia começar. Mas depois que começou a pandemia, eu vi muita gente se convertendo ao turismo de camping, turismo ecológico. Vi muita gente comprando barracas e tudo mais, indo acampar, né? Faço, né, parte de alguns grupos no Facebook que falam sobre campings e ali eu via muita gente, né, comentando disso, mas assim, eu não sinto que mudou tanto, assim, nesse quesito de, tipo, de destinos, né? Ainda tem a galera ali que prefere pegar o avião e partir para Miami, para Europa, né, para o Nordeste, e tem também ali a galera que se adaptou e mudou um pouco o estilo. Eu acho que dividiu um pouco, né, abriu os olhos das pessoas para outros tipos de turismo, que não seja só viajar para fora do país, mas, assim, eu acho que a reinvenção veio mesmo no sentido do cuidado dentro do destino, né? Eu vejo que tem alguns destinos que estão mais rigorosos com as medidas de higiene, né, de segurança, que não permitem os passageiros ficarem sem máscaras, né? A higiene nos ônibus, nos aviões, nos aeroportos também, né? Mas eu senti mais essa mudança no quesito de higienização, de conservação dos atrativos e de conscientização mesmo. Eu vi muitas empresas tentando conscientizar os passageiros, tentando fazer campanhas, né, para se vacinarem, usarem máscara e tudo mais, e até o próprio governo, assim, no quesito de turismo, eu vi lançando várias campanhas também. Uhum. Não, e é legal isso que você falou, porque eu tava aqui pensando, eu acho que até hoje não voltou comida dentro de avião, pelo menos em voo nacional. Eu acho que a Anvisa ainda não tá permitindo. Mas eu queria comentar um negócio rapidinho que eu tava pensando enquanto a Ari tava falando, que eu acho que uma das principais mudanças, que não só de turismo, mas muito ligada ao turismo, essa parte do turismo ecológico realmente, porque eu acho que na pandemia todo mundo buscou cuidar da saúde, então assim, você vê as pessoas que se falam, essa pessoa nunca vai fazer esporte na vida. Hoje em dia é maratonista, porque treinou a pandemia inteira. Joga beach Eu acho que tennis. tem muitas... Exato, não, beach tennis tá em alta. Mas tem muita essa busca pela saúde, e uma coisa que, não sei se vocês viram, mas eu achei muito legal, o CEO do Airbnb, ele decidiu que ele não vai ter mais casa, tipo, ele não tem mais casa, e agora o que ele tá fazendo, ele fica alugando Airbnb em destinos diferentes e trabalhando nesses Airbnbs, o que eu acho que também é uma nova forma de turismo que surgiu, né? Que agora todo mundo trampa remoto, fala, vamos alugar um Airbnb no Rio, vai pro Rio, passa a semana no Rio, tá trabalhando, mas tá fazendo turismo. Isso acho que é uma coisa que a gente vai ver muito no futuro, assim, porque, né, começou agora, mas assim, daqui a uns 2 anos eu acho que vai ser uma pauta muito forte dentro do turismo de entender, tipo, essa pessoa é turista ou não é? Porque tá trabalhando, né? No sentido do que a gente entende o turismo, não tá turistando 100%, mas é um turismo adaptado, né? Nas 4 horas que você tem livre, você vai lá, faz o que você quer fazer, volta e trabalha. Então, acho que essa é uma mudança bem drástica, assim, no setor. Outra mudança que eu vi também no setor foram os tours virtuais. Assim, que explodiu. Tipo, o MASP fazendo tour virtual. Google Street View, Zera. Nesse estilo mesmo. Bem nesse estilo. Então, e ainda tem muito, né? Tipo, o Zoológico de São Paulo, eles estavam até recentemente com um tour virtual pelo zoológico, e eu vi muita gente fazendo isso, sabe? Visitando exposições virtualmente para se distrair, sabe? Que da hora. E foi uma forma diferente de turistar, assim, que eu vi durante a pandemia e que eu acho que ainda vai render muito no futuro. Meu, isso até na verdade levantou uma outra pergunta que eu tava aqui. Eu tenho um comentário pra fazer sobre o que a Ju falou do Airbnb e outras 2 perguntas, tá? Primeiro comentário. Cara, pro dono do Airbnb é muito mais fácil alugar Airbnb. Não, com certeza. E não deve ser Airbnb, deve ser tipo ilha particular, sabe? Exato. E as 2 perguntas, na verdade, tipo, é meio que uma emendando um pouco na anterior, que eu perguntei, né, como que vocês acham que foi se reinventando, e como vocês sentiram que os próprios profissionais se reinventaram. Porque, meu, vocês
foram os que mais precisaram se reinventar. Óbvio, a maioria da galera teve que vir para casa, porque tem que trabalhar de casa, mas o trabalhar de casa de vocês, meu, é realmente muito, muito complicado, talvez impossível. Mas como vocês, como que foi essa reinvenção? E aí, pegando o gancho que você deu aí, Ari, de tecnologia, como que a tecnologia vem, talvez incentivando ou às vezes até atrapalhando, não sei, depende do ponto de vista, a questão no setor em si, tipo, tanto para estudo quanto para trabalhar na área. Se vocês quiserem separar, talvez, a pergunta aí em dois, ficou meio longo, né? Eu acho que quando você fala de tecnologia, eu lembro muito de uma aula que eu tive que mostrava as tecnologias do turismo, né? E aí, quando você fala em tecnologia, geralmente a gente fala de Japão, né? A gente lembra imediatamente de Japão e China, que tem aquelas tecnologias que a gente vê no TikTok, uns negócios para casa que você fica, meu, não precisava disso, e agora que você vê, você precisa, que é um negócio muito tecnológico. Aquelas privadas Mas, que limpam automático tudo. A galera é exato, triste umas por coisas causa disso. assim. Não, e aí eu lembro dessa aula mostrando como tem hotéis 100% eletrônicos, 100% tecnológicos. Eletrônicos não, né? Online, assim, no sentido de que não tem um funcionário. Tudo é feito por robô. Só que aí entra numa questão que eu acho que, pelo menos pra mim, eu fico meio dividida, assim, tá, beleza, é legal você chegar no hotel e fazer tudo pelo robô e tal, beleza. Mas o turismo pra mim é uma área muito humana, é uma área que envolve muita hospitalidade, envolve muito você receber, você ter um hóspede, sabe? Hospedar alguém é uma coisa que é uma palavra que carrega muito sentido e muitas emoções humanas, sabe? E aí você, até que ponto uma máquina consegue transmitir isso, sabe? Então, eu acho que a tendência da tecnologia é exatamente isso, desumanizar, né? Por exemplo, o touring virtual de um museu. Super legal, mas você perde o guia que tá lá te contando que aquele quadro foi feito por fulano de tal, que nasceu não sei aonde, e a história de vida é tal. Então, isso acho que não só no turismo, né? Em todas as áreas acaba tirando o aspecto humano, mas no turismo eu acho que a gente perde muito nesse sentido. É que tem os dois lados, né, da mesma moeda, porque, por exemplo, isso que você falou, concordo 100%, mas, por exemplo, tem uma parte dessa questão dos tours virtuais, que, por exemplo, para quem não tem muito acesso, fazer isso virtualmente ajuda a pessoa a ter um contato com um pouco de cultura, com um pouco de lazer, né? Porque muitos foram gratuitos. Coisa que se você for no museu, mesmo que seja um museu que cobre, vamos por R$ 15, às vezes as pessoas não têm condição, né? E aí consegue na casa de um amigo que tem a internet, talvez, consegue fazer isso. Ou quem mora em outro estado, vê alguma coisa, né, diferente, né? Porque não tem condição de se deslocar, né? Porque tudo tem o custo da passagem, da hospedagem e tudo mais. Mas tem outros lados também, e essa é a minha visão, trabalhando já dentro de operadoras, né? A tecnologia ajuda muito a gente. Hoje eu estou numa área mais voltada para tecnologia no turismo. Então, eu não consigo ver hoje o turismo sem a tecnologia que a gente tem, né? Dos robôs que rodam ali as reservas, que fazem as precificações, né? E tudo mais. Só que a gente é uma área que tem que saber mesclar a tecnologia com o contato humano, porque senão perde mesmo o sentido, né? Que nem, por exemplo, para mim o melhor exemplo disso é o Palácio Tangará. Que, você faz ali a reserva com eles, tudo bonitinho. Chegando lá, você tem um tablet que você recebe, né, já do receptivo do próprio hotel que te busca no aeroporto, por exemplo. Você já recebe boas-vindas ali pelo tablet com um vídeo, né, que um integrante do hotel vai fazer para você e tudo mais. E chegando no hotel, você é recepcionado pela pessoa que te enviou o vídeo, sabe? Então, ali você mesclou a tecnologia com o contato humano da melhor maneira possível. Acho que é um ótimo exemplo, assim, para a gente ver essa mescla, assim, da tecnologia com o contato humano, sabe? Que massa. E a questão da reinvenção dos profissionais? E, na verdade, que imagino que seja uma evolução constante também. Como que
isso acontece para vocês? Eu acho que, assim, eu até falei já hoje de um professor que eu tive, que para mim foi o melhor professor que eu tive na graduação, que ele trazia muito esse lado prático, exatamente por atuar praticamente, por ter uma carreira profissional fora da USP. E ele trouxe vários profissionais para conversarem com a gente, né, e falarem como que estava sendo lidar com a pandemia. E eu acho que uma questão muito forte dessa reinvenção era o recuperar a confiança. Porque o que aconteceu muito na pandemia, você viu a galera querendo viajar de carro para destinos próximos, ficar em Airbnb para não ter contato com ninguém, que é basicamente o que a maioria fez, né? Pegava o carro, ia para, sei lá, Ilhabela, alugava um Airbnb, pronto, estava seguro porque não tinha contato com terceiros. Então, acho que essa reinvenção foi, você vê muito essa buscar essa confiança, né? Seja na forma de novas políticas de higienização, de novas tecnologias também para higiene, para limpeza. Então, eu acho que teve reinvenção de todos os jeitos, né? Tipo, por exemplo, o próprio Airbnb, hoje em dia, eles criaram uma nova forma de usar o Airbnb, que você pode simplesmente colocar quanto tempo você quer ficar e eles vão escolhendo destinos aleatórios para você. Então, teve muito esse lado de novas inovações desse jeito, mas eu acho que o principal foi essa ganhar a confiança, né? Convencer a pessoa de que é seguro viajar e não só é seguro, como o jeito mais seguro é viajar comigo. Porque tá, pode ser seguro viajar, mas por que ela vai escolher o meu hotel e não o do vizinho, entendeu? Ou o meu destino e não o do vizinho. Então, eu acho que teve muito isso de realmente um trabalho de trabalhar a relação que foi desgastada com o turista. Tá. Eu senti muito isso também, principalmente dos agentes de viagens, né? Eu sempre tive muito contato com essa parte de trabalhar não com o passageiro final, mas né, com o agente de viagem e tal. Eu senti muito isso também, dessa questão de tentar ganhar confiança, de não perder a venda de jeito nenhum, né? De não perder a venda, porque precisa, né, lucrar também para sobreviver. E também fazer o passageiro se sentir seguro. Isso foi o que eu mais senti também, exatamente o que a Júlia falou. Só que não, realmente. Ainda mais. Tem uma galera que até hoje não confia depois de tomar. Tudo bem que hoje a gente tá com a Covid voltando, né? Mas a galera, depois de, sei lá, 3 vacinas, o pessoal tava tipo 3 máscaras e ainda tem. Galera, voltando um pouco, desculpa até. Eu tava olhando aqui algumas das perguntas que eu tenho de tópicos. Eu fiquei pensando numa aqui, que vocês falaram que vocês têm alguns estudos de meio, assim, né? Tipo, algumas aulas de campo e etc. Como que é o custo do curso? Óbvio que no caso da Aria, São Judas é particular, né? Sim. Mas, óbvio, tirando então a questão de mensalidades em si, você tem esse custo, talvez, de deslocamento, dependendo para onde vocês forem. Às vezes tem questão de hospedagem. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ir para outro lugar que não fosse em São Paulo, mesmo cidade. Mas ele é um curso caro? São talvez passeios obrigatórios, isso? Como que é para quem, tipo, sei lá, às vezes tem uma situação um pouco mais apertada, enfim. Eu acho que na USP, geralmente o que acontece é você paga o valor e a USP te reembolsa. Então, por exemplo, teve uma viagem que eu fiz que foi para Águas de São Pedro, que foi R$ 70, e aí a USP reembolsou tudo. Esses R$ 70 era o ônibus que ia levar a gente e a hospedagem. Então, geralmente é assim, mas tem alguns passeios que, por envolver, sei lá, um tour específico que uma pessoa vai estar prestando um serviço, né? Tipo, vai estar fazendo o seu trabalho. Aí, às vezes, tem essa opção de não ter o reembolso, né? Exatamente por ser uma coisa diferente ou por ser uma oportunidade que surgiu muito do nada. E Uhum. aí, quando nesse caso, acaba não sendo obrigatório, exatamente por isso, né? Ainda mais, acho que a USP Leste é bem diversa, assim, em questão socioeconômica, então não é uma coisa que dá para cobrar Sim, como sim, que massa. obrigatório. Que fera. Na São Judas, como a gente não teve muitas viagens,
As que eu tive, basicamente, foram, né, voltadas para o meu TCC. Então, a gente teve parte do custo coberto pela prefeitura da cidade onde a gente fez a pesquisa. Então, eles deram para a gente um alojamento, né? E cobriam algumas refeições para quem precisava. Mas visitas técnicas geralmente tinham um custo bem baixo, né? De no máximo R$ 50, ou eram gratuitas. Que da hora. Que da Então, hora, que porque da alguns hora. professores tinham bastante parcerias, assim, com alguns eventos, então eles conseguiam, né, ter esse custo-benefício para a gente, da gente ter que custear basicamente só a forma como a gente iria chegar até o local, né? Uhum. E para quem está interessado em fazer turismo ou não, tipo, tem essa questão, talvez essa dúvida, tem, tipo, algum pré-requisito? Não pré-requisito, óbvio, né? Porque o curso, ele é para qualquer pessoa, mas, tipo, tem alguma habilidade, talvez, que seria interessante a pessoa desenvolver antes? Tipo, ou que, tipo, meu, essa habilidade facilita muito sua vida. Eu digo um pré-requisito mais porque, pô, se você não manja de exatas, não vai fazer engenharia, que você vai se ferrar, tá ligado? Mas, tipo, tem, às vezes, sei lá, algum truquezinho, fala assim, meu, se você curtir, sei lá, X coisa, você vai ter uma vida mais fácil. Tem algo nesse sentido, às vezes? Eu acho que não. Eu acho que é mais a questão de saber mais de um idioma, né? Ou sendo o mais necessário o inglês, né? Eu Uhum, acho que é mais a questão de falar outros idiomas. É um diferencial importante. Assim, o inglês, se você tiver legal, ótimo. Agora, se você tiver junto um espanhol ou algum outro idioma, conta muito na hora que de da hora. você conseguir um emprego. E tem algum É, suporte da facul? Desculpa, Ju. não, eu ia falar a mesma coisa, que inglês hoje em dia eu acho que é essencial para a área, assim, mesmo se você não pretende sair do país, eu acho que é essencial, porque acaba tendo muito. É a língua universal, assim, digamos, né? A língua que você vai para qualquer lugar te entendem. Então, acho bastante importante também. Sim, até pelo fato do próprio turismo ter muitos termos técnicos que são em inglês mesmo, então acaba facilitando, né, no dia a dia também do trabalho. Uhum. Mas o idioma eu acho que é o essencial. Tá, boa. Boa. Importante isso. E tem algum suporte, às vezes, da faculdade? Sei lá, vocês têm? Ou, às vezes, algum grupo de estudo em paralelo? Sei lá. Até partindo um pouco pra extracurricular, assim. Ou não? Na São Judas eu tive como matérias obrigatórias inglês e espanhol, e aí tinha como matéria eletiva que você poderia ou não cursar, mas tinha um custo adicional. Que, se eu não me engano, tinha acho que francês na faculdade também, e tinha um outro idioma que eu não vou lembrar qual é, mas aí eu poderia escolher fazer ou não. Latim, zero. Na USP o que tem, mas aí é aberto para todos os cursos, né? Não é só para toda EASH, não é só para lazer e turismo. Tem uns cursos gratuitos de inglês, espanhol, acho que tem até italiano, alemão, as línguas que não são tão comuns, assim, né? Mas Uhum. para você participar, você precisa participar de um processo seletivo, tipo, não é aberto a todo mundo. Então, acho que ainda falta essa democratização ao acesso, sabe? Porque não é Entendi. todo mundo que consegue pagar um curso de inglês. Uhum. Ô, Saquei. posso fazer uma Fa- pergunta para a Júlia? Claro, manda bala. A conversa é pra vocês. Eu sei que teve, eu não sei se ainda tem isso, mas eu conheci duas meninas que fizeram lazer e turismo na USP, e elas fizeram um intercâmbio pela própria USP. Ainda existe isso? Como que funciona? Existe. Então, na USP, você tem várias formas de conseguir um intercâmbio, né? Porque vai saindo os editais e você tem que ir vendo. Tem o edital para a própria EASH, que aí só quem é da EASH pode aplicar, que geralmente é o mais fácil, assim, de conseguir, por ser exatamente da própria EASH.
E aí é por mérito acadêmico, né? Então, a pessoa que tiver a média ponderada mais alta já vai estar automaticamente melhor posicionada. Aí tem os intercâmbios que são da Alcane, que é a agência de intercâmbio da USP, que aí toda a USP pode aplicar, que aí já é mais difícil, exatamente por ser toda a USP. E os intercâmbios que estão ligados a algumas entidades da própria USP, então entidades de extensão acadêmica, de extensão cultural e tal. E aí esses aí eu não entendo muito bem como funciona, mas existe até hoje, vai saindo edital conforme vai abrindo vaga nas universidades que a USP tem parceria. Que da hora. Legal. Eu Mas aí teria vocês vão sido tão como... feliz se isso tivesse na São Judas. Ô, Ju, mas aí vocês vão como estudantes ou como guias? Tô zoando. Como estudantes. E turista também. E como que é, tipo, o foco das universidades? Legal que, inclusive, a gente tem realidades diferentes. A USP sendo pública, totalmente focada em pesquisa, a parte dos professores. Mas como que funciona esse foco deles? Eles jogam pro mercado? Jogam, talvez, pro empreendedorismo? Jogam vocês, vem ser pesquisador? E se for também com essa cara de pesquisador, pra esse lado de pesquisador, como que é a parte acadêmica do turismo? Putz, eu acho que é uma área que está em constante desenvolvimento, né? Exatamente por mudar a cada ano, assim. Eu acho que não... É uma área que, às vezes, a gente pensa, não vou entrar, não vou pesquisar isso, porque já tem muita gente que pesquisou. Tá, mas sempre tem coisa nova, exatamente. E ainda mais agora, após pandemia, tem muita coisa nova para pesquisar. Na USP, o que eu senti muito, e na EASH especificamente, né? Porque eu acho que na ECA deve ser outra coisa também. Mas na EASH eu senti muito todos os professores muito ligados ao lado acadêmico, mas mesmo assim trazendo muito o lado de ex-alunos que foram para caminhos diferentes. Então eu tive aulas que os professores trouxeram ex-alunos que eu nunca imaginaria que a pessoa formada em lazer e turismo poderia trabalhar com aquilo. Tipo o quê? De tudo, tipo, é que antes você fica muito preso na hotelaria, né? Então, por exemplo, conversar com um cara que cuida das relações governamentais da Latam. Isso também é lazer e turismo, porque é uma pessoa que tem que entender o mundo do turismo para entender como conversar com o governo e ter essa relação, sabe? Uhum. Ou se não, ONG de turismo. Existe um monte de coisa, tipo, porque eu acho que essa parte do terceiro setor é uma parte que a gente não imagina tanto, sabe? Acho que principalmente pensando internacionalmente em ONGs internacionais e organizações internacionais, né? A OMT tá cheia de oportunidade, mas é uma área que não é tão explorada na faculdade. Então, essa parte do terceiro setor, eu acho que é a parte que eu mais senti falta de ter um contato, assim, e de entender mais como o turismo pode ser uma carreira no terceiro setor. Isso aqui. Já no meu curso, foi mais voltado para uma questão mais de empreendedorismo. Teve um pouco dessa parte também de trabalhar, de mostrar que a gente pode trabalhar com ONGs, órgãos do governo e tudo mais, mas eu senti que foi algo mais voltado para o empresarial mesmo. Né? Tanto que a maioria das pessoas assim que eu conheço do meu curso foram para carreiras mais empreendedoras, assim, abriram a própria agência de consultoria ou trabalham em operadoras, hotéis, tal. Que massa. E os blogueiros viajantes mais atrapalham ou ajudam vocês? Tô zoando, se for polêmico, não precisa responder, não. Eu acho que é polêmico, eu acho que hoje em dia influencer tá em todos os nichos possíveis, né? Tipo, você vê influencer de investimento em mercado financeiro, que é uma coisa gente, que alguém vai consumir esse conteúdo? E hoje eu consumo esse conteúdo, Day então tá em todos trader. os lugares. Venha vender na Hotmart. Não, exatamente. Hoje em dia se tornou uma coisa que, né? E eu acho que acaba facilitando. Pelo menos eu sigo alguns perfis e eu acho que eles trazem uma visão que a própria empresa não vai trazer. Então, assim, é legal você
sei lá, sou dona de um hotel na França, quero trazer mais brasileiros. É legal contratar um brasileiro para ele fazer um vídeo falando, nossa, gente, olha aqui, eles deixam croissant de manhã no seu quarto. Umas coisas assim que você vendo a experiência da pessoa dá mais vontade de ir do que você ver uma propaganda. Acho que é sempre isso. E mídias sociais é muito isso, né? Você se compara muito com o outro. Então você vê um blogueiro fazendo isso, você vai falar, meu, eu quero fazer igual. Então eu acho que é muito. Ajuda bastante. E até porque, por mais que redes sociais seja uma imagem, seja uma fantasia, seja uma mentira, eu acho que eles trazem um lado muito mais de perrengue, assim, de mostrar como é na realidade. Assim, você vê vídeos de blogueiros mostrando que, na verdade, a Heineken em Fernando de Noronha é R$16, uma coisa que você nunca vai ver uma agência de viagem falando, entendeu? Tem que começar a Então eu acho bem economizar hoje legal. para tomar Heineken em Fernando de Noronha. Exato. Eu também acho, assim, que eles ajudam bastante, né? Mas acho que de vez em quando tem alguns ali, alguns gatos pingados que dá uma atrapalhada, assim, sabe? Falar, ai, não comprem em agências, não tenham agente de viagens e etc, que é caro isso, que aquilo. Tem alguns que, né, fazem a propaganda contrária, né? Mas em relação a destino, assim, eu acho que é super legal, porque eles mostram muita coisa, né? Que de fato uma empresa não vai mostrar. Que da hora. E voltando ali pra questão acadêmica ainda na universidade, eu não sei como que é na São Judas, eu imagino que na USP talvez tenha mais, mas enfim, Ari, me corrija por favor, e até se você tiver mais exemplos, como que é a questão extracurricular, tipo, sei lá, atlética, empresa júnior, é possível ter uma empresa júnior talvez de turismo, sei lá, centro acadêmico, como que são essas instituições? Olha, na São Judas foi uma coisa bem difícil, né? Porque eu fui presidente da Atlética de Turismo na São Judas. E turismo era um curso pequeno perto dos outros cursos que tinham lá, né? Engenharia, direito, etc. Então, a gente brigava muito por espaço para trazer palestrantes, para ter um pouco de espaço para trazer coisas que a gente queria acrescentar no curso, assim, sabe? E era muito difícil, era muito burocrático. Eu não sei como está hoje esse processo, né? Mas eu lembro que quando eu saí, estava numa fase um pouco melhor, né? Que aí eu teve um reitor da São Judas, que ele ficou muito do lado das atléticas, querendo que a gente, né, se tornasse algo mais sólido, né? Para ter algo de fato extracurricular. Mas, assim, não tinha muito. Era bem difícil ter. Tinha alguns movimentos ali fora as atléticas, né, dentro da universidade, só que sempre todos com pouquíssima visibilidade, assim, né? Era tudo muito burocrático para a gente conseguir fazer. Tinha muita resistência em Uhum. ter agência júnior, atlética e tudo mais. Para eles, tudo era uma coisa só e tudo era bagunça. Então Pô, que era, sacanagem. então era bem difícil. Mas aí, por exemplo, a maioria da galera já começava a estagiar logo no começo? Tipo, pra tentar ocupar essa lacuna ou o curso, tipo, exigia muito? Aliás, dava, né? Nem perguntei se era integral ou não. Na São Judas não era integral, né? Tinha o horário noturno e o matutino só. Mas, assim, dava para você estagiar logo no começo do curso, porque o turismo ele não exige muito para você começar a estagiar, né? Então, era bem tranquilo. Teve pessoas que já entraram no curso trabalhando com aquilo, né? Eu comecei, tipo, ali meio com um pé dentro da área, um pé não, fui entrando aos pouquinhos até de fato conseguir entrar numa empresa, né? Mas era bem tranquilo, assim, o pessoal conseguia estagiar meio período e estudar à noite. Boa. E na Yashi, Ju? Não, o NEASH é bem diferente, porque eu acho que as entidades são bem ativas, assim. A Atlética é uma para toda a EASH, né? Então acaba unindo todos os cursos, mas a gente tinha o CA, na verdade era DA,
diretório acadêmico de lazer e turismo, que também é bem ativo, assim, eles fazem a semana de LZT, que é bem legal, com palestras e tal. E além disso, a LZT Júnior, que é a empresa Júnior, que eu nunca fui parte, nunca. Não foi um interesse meu durante a faculdade, mas eu sei que é bem legal. Eles prestam consultoria para algumas empresas. E é uma opção legal, porque lazer e turismo tem 2 horários, né? O vespertino, das 2 às 8, às 6, e o noturno, que eu acho que é das 7 às 10, não tenho certeza, porque eu fui vespertino a vida inteira, né? Só agora na pandemia que eu fui pro noturno, mas eu acho que é outra história. E por ser um horário ruim, né? Tipo, 4 horas no meio da tarde, a galera acaba indo muito pra empresa júnior, né? Pra ter essa experiência de trabalho sem estar realmente estagiando, até porque o horário não permite. Isso aqui, isso aqui. É bem legal saber disso, assim, porque, por exemplo, na São Judas, a gente tinha a semana de turismo. Só que a semana de turismo era feita pelos próprios alunos do curso, então, tipo, os alunos que eu entrei na época que a São Judas ainda era sistema anual de ensino, não era semestral. Então, os alunos do terceiro ano do curso, eles organizavam toda a semana de turismo, era uma semana inteira de palestras e atividades. E depois que trocaram a direção da São Judas, eles tiraram isso, não existiu mais semana de turismo. Foi uma coisa que eu briguei para continuar tendo, para que a Atlética assumisse, e, tipo, mesmo assim, não deixaram, mesmo tendo apoio, né, da galera do curso mesmo, e a gente não teve, sabe, esse apoio. Que Então vacilo. era para vocês terem um pouco de ideia, assim, de como era difícil. Caraca, o pessoal não tava muito afim não lá, hein? Não, pra eles a gente só queria bagunçar, assim, mesmo quando. E era engraçado, porque, por exemplo, engenharia tinha aval para fazer palestras, tranquilo, né? Direito tinha aval para ir lá e levar palestrantes, mas as atléticas menores que queriam fazer alguma coisa diferente ali não conseguiam ter a mesma abertura. E em questão de bagunça e festa, vocês tinham alguma abertura lá? Era mais suave? Vocês conseguiam, tipo, barzinho perto? Participavam de jogos? Tem jogos de turismo? Como que é? Ah, eu lembro que teve uma época que chegou a existir. Eu não sei se a Júlia conhece o Pana. É um DJ que sempre toca. Nossa, Eu, nunca ouvi falar. eu sei que é um DJ que ele fundou a Atlética de Turismo da São Judas e ele tinha vários contatos. Eu lembro que uma vez ele organizou um tal de Intertour, aí saiu uma vez, mas eu não estava na faculdade na época, então eu não sei o que rolou. Mas assim, turismo da São Judas participava dos campeonatos que tinha ali entre as atléticas ou algum outro que a gente conseguia se encaixar. Nossa, mas eu amei que existiu um Intertour, eu não sabia da existência disso. Então, Porque turismo é um curso relativamente pequeno, né? Então, é, eu Pra soube juntar bem todo por, mundo? eu soube bem por cima. E aí teve uma época que tentaram fazer de novo, tanto que me colocaram no grupo, me jogaram lá de vice-presidente, não teve votação nem nada, só me jogaram lá, falaram, você é vice-presidente, vamos tentar organizar isso aí. Mas Você não acabou podia nem não. renunciar. Só entrei lá e falei, tá, vamos tentar. Mas não rolou, acabou que não aconteceu, porque aí os outros cursos que tinham eram de tipo, lugares muito distantes, como que a gente ia trazer todo mundo para um lugar só, sabe? Ia ter que Ficou. turistar lá em outro lugar. E tipo, o custo era muito alto para pouca gente, então acabou que não rolou. Pô, que sacanagem, ia ser da hora, hein? Ia ser demais. Meninas, infelizmente nossa conversa está chegando ao fim. A Ari tem aula depois da nossa conversa, então, inclusive, para dar um tempo aí para ela respirar, a gente acaba um pouquinho mais cedo. Mas eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês. A Ju já respondeu essa pergunta no outro vídeo, mas foi meio mesclado assim, e eu não sei também se as coisas mudaram para ela, então eu vou querer saber de novo a, a resposta dela. Mas é a seguinte: se vocês pudessem dar uma dica para quem tá querendo fazer turismo, seja na Yashi, seja na São Judas,
tá na dúvida ali se vai se quer fazer turismo ou não, né? Porque como a gente comentou, talvez tenham outros cursos que tem essa interface e a pessoa não sabe qual habilidade ou para qual área ela realmente tem mais aptidão, talvez. Mas se vocês pudessem dar uma dica, um conselho, qual seria? Começando pela Ari. Jogar bomba no colo dela. Eita. Eu acho que um conselho, assim, que eu dou é que você tem que estar sempre estudando o turismo. Não adianta você fazer a faculdade e parar de estudar o turismo, porque ele sempre tem alguma novidade, ele se reinventa muito. Então, sempre aprender um novo idioma, alguma coisa nova, né? Tem muitos cursinhos gratuitos pelo Ministério do Turismo que ajudam muito nisso, porque você se especializando numa área dentro do turismo, você tem tudo para crescer naquela área, porque hoje eu sinto que tem pouquíssimas pessoas especializadas dentro dos diversos nichos que a gente tem, sabe? Dentro do turismo. Boa, Eu boa. acho E pra... que é uma coisa. Não, tem mais algum ponto? Eu não sei se eu te cortei, desculpa. Não, esse é o meu conselho, assim, acho que é o que vale. Show. E pra você, Ju? Não, concordo com tudo que a Ari disse. Eu acho que uma coisa que para mim fez muito sentido e hoje em dia, né, estando quase formada e com uma visão mais madura sobre o curso, eu acho que é entender o turismo no seu dia a dia e começar a se entender como turista antes mesmo de entrar no curso, começar a fazer esse movimento de entender a sua cidade, de andar por São Paulo e entender que, nossa, a Praça da Sé que a gente passa e fala, meu, o que é isso? É um ponto turístico que tem gente que vem de fora para ver, entendeu? Então, acho que ter esse olhar ajuda muito a você já entrar no curso mais preparado, com uma cabeça mais madura para todo o conteúdo que você vai receber. E, além disso, isso que a Ari falou de estar sempre antenado, porque ainda mais agora, pós-pandemia, eu acho que ainda mais, esse cenário já está um pouco mais consolidado do que estava ano passado, mas eu acho que tem muita coisa para mudar, muita coisa para surgir. Então, tá antenado, tá pronto para mudanças, porque é uma área muito rica e que às vezes as possibilidades não são tão exploradas. Então, acho que tem espaço para muita gente crescer, muita gente entrar e que entre muita gente, né? Que é uma área maravilhosa. Boa, isso aí, show de bola. Meninas, queria agradecer demais vocês por participarem, ajude por aceitar de novo, né? Pô, mais uma horinha aí. Ari, brigadão pela sua primeira participação. Quem sabe a gente não tem outras aí tentando juntar todo mundo do pop. E Ai, maravilhoso. Mas enfim, brigadão pelo tempo de vocês, por compartilharem aí um pouco da experiência. Muito sucesso para vocês duas. E é isso, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos se vocês gostaram. E é isso, até o próximo episódio. Brigadão, meninas. Obrigada, sempre um prazer. Foi um Show. prazer estar aqui com vocês, gente. Saudades, viu? Saudades, a gente precisa se encontrar, hein? Encontro pop, hein, gente? Pô. Festa junina. Pô, ainda tá em tempo de preparar, hein? Fazer um Pois arraialzão. é. Boa. É isso, até mais, galera.